A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa. Estamos no número reduzido. Boa pergunta, por quê? Menisa foi muito carinhosa na oração dela em relação às pessoas que não vieram, mas com certeza ou foi uma coisa muito séria, muito grave, ou realmente foi falta realmente de vontade de vir. Tempos esses que mostram para as pessoas o que tem no coração delas e o desejo realmente de ter Deus ou ver Deus ou não. Toda sorte de desculpas são dadas, mas no dia do Senhor, essas desculpas elas vão ser totalmente descartadas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Estamos meditando no tema de busca da santidade e entramos no terceiro tópico, que é a santidade. Ela não é uma opção. O ser humano, ele gosta de opções. Se você vai num restaurante e o cara fala que tem o prato do dia, o prato tal, mais tal. As pessoas gostam do self-service porque você pode pegar um pouquinho de cada um. E a gente acha que a gente tem opção em todas as coisas. Estava ministrando lá em Caldas Novas e aí eu falava sobre pecado e aí uma pessoa lá olhou e falou assim: mas a condição pecaminosa do homem, do ser humano, ela é inata, ou seja, ele nasce com ela, ou ela é adquirida? E eu falei para ele, é inata, o ser humano nasce com ela. E aí ele disse que ele era totalmente contrário a essa ideia. O ser humano, ele nasce bom e ele se perverte no meio do caminho. E eu olhei para ele e falei, se essa é a sua opinião, tudo bem, fazer o quê? Entendeu? A pessoa, ela acha que o ser humano, ele é bom. E apesar de eu tinha dado uma série já de exemplos, de ministrado muitas coisas, ele ainda veio com essa pergunta e cada um tem a sua opinião. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós tomamos uma decisão na nossa vida de mudar a nossa forma de agir, nossa forma de pensar. E isso é a santificação progressiva, a busca por um grau maior de relacionamento com o Senhor, um grau melhor de santidade diante da palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. E aí ele está falando claramente em relação ao amor e à ação em relação ao próximo. E ele fala, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que significa realmente essas palavras? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Será que, em última análise, a nossa salvação depende, em alguma medida, de nós atingirmos algum nível de santidade? Será que a minha salvação, ela depende do meu agir, do meu pensar, do meu esforço? E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso, porque muitas pessoas entendem que, sim, se eu não atingir um nível, em outras religiões, por exemplo, se você não atingir o nirvana, se você não atingir o êxtase, e aí algumas religiões usam até de artifícios, como a religião do Santo Daime, em que se você não atinge o êxtase por bem, você vai atingir por mal, tomando chazinho. Eu nunca tomei, entendeu? Mas as pessoas, elas ficam totalmente piradas. E a gente tem que entender que é o que nós temos falado até então, que a santidade era uma consequência da nossa salvação e não uma causa dela. As Escrituras, elas são claras em 2 pontos em relação a esta questão
sem santidade ninguém verá o Senhor. Mesmo os melhores cristãos jamais poderão merecer a salvação através da sua santidade pessoal. Então não há uma condição que você possa, por seu esforço, pela sua ação, você ser aceito por Deus. Isaías capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. O profeta Isaías, ele vem trazendo essa questão muito clara, mostrando quem somos nós. E ele começa o versículo falando sobre a condição minha e sua, que nós somos imundos. A condição de ser imundo se refere à condição das pessoas que tinham problemas de doenças de pele, em especial os leprosos, em que era uma doença que naquela época, eu não sei te dizer, não conheço muito da questão, mas ela era alguma coisa que contaminava. Então aquela pessoa que era imunda, ela tinha locais específicos que ela tinha que ficar. Haviam cidades. Lá em São Paulo havia o leprosário. Uma vez eu e Rosângela fomos lá, e quando você entra na cidade, você sente o cheiro da morte. É um negócio impressionante, porque aquela cidade inteira é repleta de pessoas que têm problema de lepra, e aquele cheiro, ele inunda o lugar. É um lugar, é um cheiro pesado, é um cheiro estranho. Você sente uma atmosfera de morte no lugar. Eu me senti muito mal naquela época quando nós fomos lá. Acabamos não conseguindo fazer o evento, era um evento da igreja, um culto específico lá, mas não sei o que teve que nós não conseguimos e acabamos indo embora. Então, quando a palavra de Deus diz em Isaías que nós somos como o imundo, é que nós não podemos nos encontrar com outras pessoas, em especial com Deus. A figura da pessoa imunda ou a oferta de sacrifício imunda ou não perfeita, ela era totalmente rejeitada pelos sacerdotes. E aí ele vem fazendo uma comparação que para nós não é tão claro assim, mas quando nós pensamos em relação ao Antigo Testamento, trapo de imundícia era o pano que as mulheres usavam nas suas menstruações. E aí você tem que entender todo o contexto do que está acontecendo. Você tem que imaginar que eles estavam no deserto, a temperatura daquele lugar lá beirava durante o dia em torno de 40, 50 graus, talvez mais. Não havia água corrente, não era algo que as mulheres podiam simplesmente descartar aquele pano, não havia outro pano. Não havia como comprar outro pano, então aquilo ali, a mulher ela ficava com aquela situação de desconforto, talvez por um bom tempo, até que houvesse a possibilidade dela se livrar daquilo. Então o Senhor, ele vem mostrando que além de nós sermos imundos, as nossas ações, elas são imundas. Então tudo que nós venhamos a fazer à parte de Deus é tratado por Deus como imundo. Ele olha para aquilo e fala assim, é imundo, não presta. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A facilidade que nós temos de que nós caímos na condição pecaminosa, a facilidade que nós temos de nos afastar dos conhecimentos, das ordenanças, dos preceitos do Senhor. É muito fácil você ser envolvido pelas coisas do mundo, as coisas de Satanás, as coisas que a nossa carne anseia e deseja, e nós nos afastarmos. As nossas obras de justiça são como trapos de imundície à luz da lei santa de Deus. As nossas melhores obras estão manchadas e poluídas com imperfeição e pecado. Mesmo as nossas lágrimas de arrependimento, elas precisam ser lavadas com o sangue do Cordeiro. E aí as pessoas elas se ajoelham, se prostram diante do Senhor. E aquelas lágrimas que são derramadas, se elas não passarem pelo sangue do Cordeiro, para Deus é apenas uma manifestação falsa, apenas uma manifestação vazia. As Escrituras referem-se repetidamente à obediência e justiça de Cristo ao nosso favor. Por quê?
todos os nossos atos, todas as nossas ações, pensamentos e omissões, elas são impuras à necessidade da ação de Cristo. Se você tivesse um ato só que seja, que fosse digno, não haveria necessidade do sacrifício de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. E também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo o contexto da queda do homem, em que através da queda de Adão, não queda de Eva, queda de Adão, porque ele era o responsável, ele era o sacerdote, porque pela desobediência de um só homem, as pessoas elas se tornaram pecadoras. Não havia pecado naquela época. Depois do pecado, depois da queda, houve o pecado original. E nós carregamos esse pecado original como uma maldição sobre as nossas vidas, por toda a nossa vida, até que a gente aceite Cristo como Senhor e Salvador. Naquele momento, aquilo que era considerado como uma maldição, uma dependência nossa e uma fragilidade em relação ao pecado, aquilo deixa de existir. E você passa a ser capaz de dizer não ao pecado. Por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, não muitos, não todos, não alguns, não o povo de Israel, mas por um só, muitos se tornaram justos. Por que não todos? Porque não são todos que serão salvos. Não serão todos que serão considerados como filhos de Deus. Essas duas passagens, mais uma. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, os justos pelos justos, para conduzir-nos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, como a gente já sabe, naquela época, cada pecado, ele tinha que ser, de alguma maneira, ele tinha que ser pago. E a forma de pagar eram sacrifícios. Então, dependendo do pecado, a pessoa ela tinha que levar, dependendo do pecado e dependendo da posse das pessoas, ela tinha que levar uma pombinha, ou ela levava uma carneiro, e aí eu fico imaginando o Alice com o palhozão dele amarelo, aí, entendeu? Vindo trazer as ovelhas para pagar o sacrifício dele, né? Andando lá em Santa Maria, o cara, as ovelhinhas, tudo com a cabecinha para fora, né? Entendeu? E os caras falando assim, olha lá, o Alice pecou de novo, miserável, né? Então, naquela época havia necessidade de cada pecado para se consertar diante de Deus, haver um sacrifício. E aí, quando Cristo morre, ele morre uma vez única, não há necessidade de morrer várias vezes. E aí o justo, aquele que não tem pecado, aquele que não cometeu nenhum tipo de injustiça, ele paga o preço por mim e para você, com o objetivo de nos conduzir a Deus. A única forma de nós irmos a Deus é através do sacrifício de Cristo. Ele morto na carne, foi morto, mas ele ressuscitou, e ele ressuscitou no Espírito. Essas duas passagens ensinam um duplo aspecto da obra de Cristo ao nosso favor. São muitas vezes referidas como se aplicando a sua obediência ativa e a sua obediência passiva. Tanto ele é ativo na sua obediência, quando ele decide fazer o que tinha que ser feito, e ele também é obediente de uma forma passiva, porque quando as pessoas impõem a ele a dor, o sofrimento e a perseguição, ele não reage. Ele, como autor da vida, ele tinha toda a autoridade para, como lá nos Avengers, ele fazia assim, ó, pá, estalar o dedo, ali acabou. Tanto no Jardim do Éden, tanto em qualquer uma das possibilidades, em qualquer dos cenários. Mas mesmo assim, ele permite, porque ele estava ali como obediente. Obediência ativa significa a vida imaculada de Cristo aqui na terra.
a sua perfeita obediência e absoluta santidade. Em tudo ele foi tentado. Então ele foi exposto a toda e qualquer situação que você possa imaginar, ele foi exposto. Mas de toda maneira, ele olhou para aquelas situações e ele decidiu obedecer. Ele decidiu crescer em estatura e graça, sendo cada vez mais santo. Essa vida perfeita, ela é creditada àqueles que confiam nele para a sua salvação. Se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você recebe essa benevolência de Deus, que você está diante dele, sobre o sangue do Cordeiro. E aí nós temos também a obediência passiva. A obediência passiva tem a ver com a morte dele na cruz, tem a ver com o sacrifício, com a paixão, com o julgamento e tudo que aconteceu com ele, através da qual ele pagou plenamente o castigo dos nossos pecados, ou seja, a misericórdia que não existia passou a existir, porque o pecado que traria consequências sobre mim e sobre você, eles foram levados na cruz do Calvário sobre a figura de Jesus Cristo. Ele pagou plenamente o castigo dos nossos pecados e aplacou a ira de Deus para conosco. A vontade de Deus era nos destruir pela condição pecaminosa nossa, e aí o sangue do Cordeiro traz a tranquilidade em relação a Deus Pai. Hebreus capítulo 10, versos 5 a 9. Vai ler, Júlia? Tá na hora de você ler, hein, filha? Diz que você lê, mas você não lê? Hebreus 10, capítulo 10. Consegue ler o 5 aí, não? Não, o 5 é muito grande. 10, 5 a 9. Por isso, ao encontrar no mundo de sacrifício... Ao entrar, não encontrar, tá? Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste. Andaste um corpo... Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis que estou no bolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer: como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferece segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, essa passagem de Hebreus, ele vem mostrando que foi sim instituído por Deus os sacrifícios, os holocaustos, como uma forma de alinhar a vida das pessoas com Deus. Só que havia um problema. As pessoas começaram a usar dessa ação como uma forma de pecar e depois cumprir. Então é como os ladrões. Então um ladrão, quando ele vai realizar um assalto, a primeira coisa que ele faz é pensar: pô, pera um pouquinho, se eu for assaltado e eu for pego, o que pode acontecer? E aí a pessoa, ela faz uma medição entre a necessidade dela ou o desejo dela, e aí ela faz. Então quando a gente pega, por exemplo, os ladrões engravatados, eles sabem que se eles roubarem R$1 milhão, eles vão ser punidos em 500 mil. Eles contratam um advogado e ali a pena deles é menor, eles não vão ter que ressarcir, entendeu? Vão ficar com uma tornozeleira eletrônica por um tempo, vão ficar sem poder sair do país um tempo, morando nas suas mansões. Então, para eles é uma coisa tranquila. Depois que esse tempo passa, o que acontece? Ele usufrui de tudo aquele que é o roubo. Quando você pensa, por exemplo, no Oriente Médio, o que acontece se a pessoa rouba e é pega? Corta uma mão dela. Se ela for pega de novo, corta a outra mão. Um pé? Corta. E se você roubar de novo, aí vai cortar outra mão. E vai cortar outro pé? Creio que a pessoa, ela imagina: eu vou roubar
qualquer coisa? Ou vou roubar uma coisa que realmente seja válida em relação à minha mão? Qual que é o preço de você ter a sua mão cortada? E aí você tem que entender, não é só a mão que é cortada. Todo mundo que ver você sem uma mão vai saber que você é um ladrão. E eles são extremamente duros e radicais em relação a isso. Então, quando nós vemos a condição do sacrifício e oferta, aquelas pessoas elas começaram a não dar o valor, a não utilizar aquilo de uma forma correta. Então Deus olha para aquilo e descarta aquilo. Nós temos as nossas festas comemorativas, a gente sempre fala sobre isso. E aí as pessoas elas não cuidam do seu ente querido durante todo o ano. Quando chega no dia do aniversário, no dia da festa, do que quer que seja, você vai lá e dá um presente, dá alguma coisa para a pessoa, como se fosse para resolver. E aquilo não resolve. Então, ele vem falando que Cristo, ao entrar no mundo, ele observa que o sacrifício e a oferta já não era mais algo agradável ao Senhor. E aí o que ele faz? Ele se oferece como um sacrifício único. No verso 9 ele fala: eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, morrer, eliminar o peso do pecado, para que as pessoas elas pudessem ter uma vida, e uma vida em abundância. Nesse texto nós lemos que Cristo veio para fazer a vontade do Pai. Hebreus 10:10. A Júlia vai ler esse, né? Lê aí, Júlia, para nós. É pequenininho, vai. Vai, lê aí, vai. Dou-lhe uma. Menísia. Nessa vontade temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E aí a conclusão desses versículos é nessa vontade, nessa ação, nesse sacrifício de Cristo que nós somos santificados. As nossas ações que são pecaminosas, as nossas ações que não são aceitas pelo Senhor, elas se tornam puras e se tornam limpas. Vemos assim que a nossa santidade de Deus, diante de Deus depende inteiramente da obra de Jesus Cristo por nós, pela vontade de Deus e não pelo meu esforço e pelo meu sacrifício. Hebreus 12:14 de novo. Loli. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. De novo. Será que Hebreus 12:14 se refere então a essa santidade que temos em Cristo? E aí nós temos que começar a estabelecer raciocínios e entendimentos dentro do nosso coração. Será que essa santidade é a santidade que eu tenho em Cristo? Ou é a santidade que Cristo tem em mim? Nesse ponto, o autor de Hebreus fala de uma santidade que nós devemos buscar, que devemos nos esforçar. E ele diz: esforcem-se para serem santos. Sem essa santidade, ninguém verá o Senhor. Então nós temos a santidade que vem de Cristo sobre as nossas vidas, e a santidade que é o meu esforço, o meu crescimento. Ele nos dá a semente, ele nos dá a vara, nos ensina a pescar. O que nós vamos fazer com isso? Que é o que eu estava falando com as pessoas lá em Caldas Novas. Todos eles fizeram, nós já estamos na 5ª turma, mais de 150 pessoas formadas em aconselhamento bíblico. E aí eu perguntei lá para o coordenador: quantas pessoas estão exercendo o ministério? 5. E as outras 145 pessoas. Então, esse esforço em você colocar e realmente fazer aquilo é um esforço que não é algo que vai trazer a salvação para você, e sim a atestação de que você é salvo, que você realmente está entendendo, que você está realmente querendo colocar em prática aquilo que você aprendeu. As Escrituras falam tanto da santidade que temos em Cristo diante de Deus, como de uma santidade que nós devemos buscar, que nós chamamos de santificação progressiva. A santificação progressiva, ela vem do estudo, ela vem da dedicação, ela vem da oração, vem da busca realmente de você entender o que Deus quer que você faça e você realmente fazer.
Não necessariamente porque alguém te deu um cargo, não necessariamente porque alguém pediu, mas simplesmente porque você sabe que tem que ser feito. Então nós entramos na igreja e você sabe que algumas coisas precisam fazer. O que você faz? Então essa santificação, ela tem a ver com isso. Nós todo o tempo, entendeu? Entramos na nossa igreja e nós sabemos qual que é a formação. Se você vê uma cadeira fora do lugar, por que você espera que alguém mande? Se você vê que ela está desamarradinha lá, por que você não vai e amarra? Tem que alguém mandar? Quando nós pensamos em todos os outros aspectos, a gente tem que pensar também nisso. Que quando a palavra de Deus vem, não precisa ter um comando de alguém para fazer. Se eu entendi aquilo, eu vou e faço. Eu sei que precisa ser feito. E essa é a santidade que o Senhor está falando, de nós nos esforçarmos para sermos mais santos em Cristo. Sem essa santidade, sem essa busca, sem esse esforço, ninguém verá o Senhor. As Escrituras falam tanto da santidade que temos em Cristo diante de Deus, como de uma santidade que nós devemos buscar. Esses dois aspectos da santidade se complementam mutuamente, pois a nossa salvação é uma salvação para a santidade. A salvação nossa não é para você ter um diploma na parede, ou para você ter uma auréola na cabeça, ou para você andar com uma Bíblia debaixo do braço, mas é para você demonstrar dentro do nosso mundo material o que é a espiritualidade daqueles que são filhos e santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Qual é o motivo de Deus ter mandado Cristo para morrer na cruz do Calvário? Ter capacitado-nos a poder ter acesso à salvação. Nesse versículo ele responde, dizendo que ele nos chamou para nós sermos cada vez mais limpos. Nós podemos ser cada vez mais conscientes das coisas de Deus. Cada vez mais nós olharmos para as nossas ações e omissões, pensamentos e atitudes, e nós nos envergonharmos. Como quando você olha no espelho e você vê seu cabelo desgrenhado. De vez em quando eu estou aqui, aí a Luli fala assim, precisa arrumar aqui, precisa arrumar aquilo, entendeu? É exatamente essa postura que nós temos que ter. Você olhar para si mesmo e você vê que você não está de acordo com aquilo que Deus quer que você esteja. E você precisa se corrigir. 1 Tessalonicenses 4, 7, ele vem falando sobre essa condição que nós temos, somos chamados para sermos cada vez mais santos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 2. Olha o bigodinho do Pedro, que bonitinho. Mas vai que eu. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para quem que ele está escrevendo isso, Pedro? Porque ele fala a igreja que está em Corinto. Ele está falando para todos da igreja de Corinto? Qual que é o segundo parágrafo depois? Aos santificados em Cristo Jesus. Então, mesmo dentro da igreja de Corinto, há pessoas que são crentes e que não são crentes. E ele fala, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Então ele está falando assim, olha, eu estou chamando vocês, coríntios, entendeu? A serem santos junto com as pessoas, que é o que eu falo lá na reunião de oração na quarta-feira. Nós nos reunimos com as pessoas que oram no mundo inteiro, em fusos horários diferentes, invocando a presença do Senhor.
O termo santificado quer dizer que eu não me fiz santo. Fizeram-me santo. Eu fui santificado. O termo santificado aqui significa feitos santos. Isso quer dizer que, por Cristo, nós fomos feitos santos quando nos apresentamos diante de Deus e chamados a ser santos na nossa vida diária. É aquela condição passiva e ativa. Eu, primeiramente, fui feito santo por Deus. E aí, a partir dessa santidade, eu começo a buscar cada vez mais ser santo diante do Senhor. O escritor de Hebreus está, portanto, dizer que devemos considerar seriamente a necessidade da santidade prática e pessoal. Nós não devemos considerar seriamente. Nós devemos entender isso como um chamado de vida ou morte. Porque sem essa busca, sem esse desejo de ser melhor, ninguém verá o Senhor. Como que uma pessoa ela foi capacitada por Deus, chamada por Deus a ser santo, e ela consegue viver na mesma prática, vivendo as mesmas coisas. Quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, no momento da nossa salvação, ele vem para nos fazer santos. Mas santos de que forma? Na teoria apenas? Você ser uma pessoa que tem muito conhecimento, uma pessoa que sabe a Bíblia de cor. Os fariseus, eles sabiam o Antigo Testamento de cor. Enquanto a gente tem dificuldade de decorar um capítulo, um livro, um capítulo simples, como o Salmo 23, se eu der essa incumbência para todos para a semana que vem, alguns vão engasgar, não vão conseguir. As pessoas sabiam o Antigo Testamento de cor, mas aquilo não gerava nenhum tipo de mudança no coração deles. Eles viviam um cristianismo de quê? Teoria. E Deus nos chama para um cristianismo de prática. Tiago fala, mostra-me a tua fé sem obras, só na palavra, na vestimenta, no jeito eloquente de falar, que eu vou te mostrar através das minhas obras. Você vai ver pessoas sendo alimentadas fisicamente e espiritualmente, pessoas sendo vestidas espiritualmente, com a armadura de Deus, mas também vestidas fisicamente. Então a gente tem que ajudar as pessoas, às vezes tirar um documento. Estava vendo uma mensagenzinha na internet, mostrando que às vezes uma pessoa ela só precisa que você ajude ela a ir tirar um RG. Gastar um tempo para isso, porque a pessoa ela não tem condição, não sabe como fazer. Às vezes você gasta uma pequena quantia de dinheiro, 10, 15 reais, e você resolve a vida da pessoa. E é essa a questão da obediência prática, uma coisa real. Se não existe pelo menos um desejo ardente no nosso coração de vivermos uma vida santa que agrade a Deus, devemos nos questionar se realmente somos cristãos. Se você, qualquer motivo que você não quer ir à casa do Senhor, porque eu estou cansado, porque eu estou com isso, eu estou com essa dor, eu estou com esse sentimento, aconteceu isso. Se realmente a casa do Senhor ou as coisas do Senhor não são uma coisa que são importantes realmente para você, se você não fica ansioso esperando que aquilo chegue, por que você acha que você é realmente um cristão? Estava lá em Caldas Novas e eu falava com a Rosângela, poxa, estou com saudade. E ela falava para mim, volta logo. Isso é um sentimento do quê? Que nós temos um apreço entre eu e você, entre eu e ela. Então esse sentimento é uma coisa que demonstra que há um amor entre nós. Mas se as pessoas elas não querem ler, chama para oração, a pessoa não participa. Chama para fazer alguma coisa, a pessoa não está cansado, não quer, não estou afim, por que ela acha que ela é cristã? Simplesmente porque ela está numa igreja? Simplesmente porque ela tem algum procedimento religioso que ela pratica? Se não existe pelo menos um desejo ardente no nosso coração de vivermos uma vida santa que agrade a Deus, nós temos que nos interrogar seriamente se a nossa fé em Cristo ela é genuína. É verdade que esse desejo de santidade pode ser apenas uma mera fagulha ao princípio. Então pode ser que seja uma coisa pequena, não seja uma coisa que seja muito escancarada,
Mas se você alimenta, e se você já fez churrasco, e você começa a preparar o carvão, você começa a preparar a brasa, você coloca lá um aquecedor, ou coloca algum combustível, ou você coloca alguma forma e você acende. Se você deixar aquela brasa sem assoprar, o que acontece é que ela apaga. E aí você tem que ir lá abanar, mexer um pouco, arrumar, porque aquilo aqui aqueça. Então o que no início é apenas uma brasinha, pode incendiar toda a churrasqueira e fazer um churrasco agradável. Então nós temos que pensar dessa forma também em relação às nossas vidas. Se você vai deixando de ler, você vai deixando de orar, vai deixando de participar, aí eu vou na dominical quando dá, quando eu estou com vontade, no culto a mesma coisa, qualquer coisa me faz parar. Você vai parando, e aquilo que antes poderia ter sido uma grande fogueira, ela volta a ser apenas uma fagulhinha, que pode chegar inclusive a apagar. É verdade que esse desejo de santidade pode ser uma mera fagulha no princípio, mas essa fagulha ela deve crescer até se transformar numa chama. Um desejo de viver uma vida plenamente agradável a Deus tem que ser uma coisa que tem que fazer parte das nossas vidas. Você tem que conseguir olhar para a sua vida e ver que você precisa mudar em muitas coisas. Casais precisam ter sempre esse tempo de pensar no que eu preciso mudar. Porque se a gente entra no conformismo, que é o que mata muitos casamentos, a pessoa ela entra no conformismo, ela vai aceitando tudo, chega um momento em que a coisa está tão insustentável, e às vezes ela começou por um pequeno problema, por uma coisinha tola, e você não tratou, e aquilo realmente traz um grande prejuízo. A verdadeira salvação traz consigo um desejo de ser cada vez mais como Cristo. Você tem que olhar para as Escrituras Sagradas e falar, poxa, eu queria tanto ser eloquente como Paulo, eu queria tanto fazer milagres como Elias, eu queria tanto ser como essa pessoa, como aquela outra, queria realmente ter essa capacitação. Nós temos que buscar nas Escrituras Sagradas as nossas referências, pessoas que nós queremos ser iguais, em especial a figura de Cristo, uma pessoa que agradava 100% ao nosso Deus. Quando Deus nos salva por Cristo, não só nos salva do castigo do pecado, a misericórdia, mas também salva-nos do domínio. Você tem a capacitação, a possibilidade de dizer não ao pecado. É até complexo a gente imaginar que, da mesma maneira que Cristo disse não ao pecado, você também pode dizer. O mesmo Espírito que estava dentro de Jesus Cristo, ele está dentro de você. E por que será que a gente não consegue fazer as coisas que Cristo fazia? Porque ele diz, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fazia. Será que nós temos feito coisas maiores do que Cristo fez? Será que nós temos alcançado vidas? Nós temos que curado pessoas? Como que está o nosso cristianismo em relação a Cristo? E nós olhamos ao nosso lado, a gente vê quanto que as pessoas oram, quanto que as pessoas leem, quanto que elas participam, e você fala, eu estou acima da média, então está tudo bem, eu vou continuar nessa batida. Realmente duvido que tenhamos qualquer base para dizer que um homem pode se converter sem que se consagre a Deus. Mais consagrado, sem dúvida, ele pode ser. E assim sucederá à medida em que a graça divina opere nele. Mas se ele não se consagrou a Deus no dia em que se converteu e nasceu de novo, então já não sei o que significa essa conversão. Se você, nem no momento da sua conversão, no início do seu caminhar, você não fez nada, será que você vai conseguir fazer alguma coisa durante a sua caminhada? Todo o objetivo da nossa salvação é que nós sejamos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios capítulo 1, verso 4. Um 4. 4. 3 e 4. Bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual das regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. E em amor. Então nós temos que entender que o chamado de Deus sobre as nossas vidas, ele tem a finalidade de que nós nos apresentemos diante do Senhor santos e irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É você olhar o teu falar, a pessoa olhar o teu falar, o teu postar, como você se senta, como você se expressa, qual o seu cuidado em relação às pessoas, e falar assim, eu não tenho nada a dizer a respeito dessas pessoas. Fui lá, fiquei num hotelzinho lá que eu escolhi, e aí depois veio a avaliação do hotel. Aí quando eu entrei no quarto, primeiro tinha algumas coisas, né? Você entrava no quarto e o interruptor estava na porta. Ou seja, para você apagar a luz, você apagava a luz do quarto e você tinha que andar por todo o quarto, que era pequeno, mas tinha que andar por todo o quarto para você poder deitar na cama, porque senão ficava acesa a luz ou então ficava apagada, você se tropicava. Fui lá tomar um banho, peguei o sabonetinho do hotel. O sabonetinho do hotel, ele parecia uma barra de giz, né? Não fazia sabão nenhum. Olhei no canto do box, tinha um chumaço de cabelo lá. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, será que as pessoas elas não pensam? Será que alguém não avalia isso? Aí eu fiz a minha avaliação. Nós temos que aprender cada vez mais a fazer as nossas avaliações, entendendo que nós somos chamados a ser irrepreensíveis. Uma pessoa que não faz a coisa de uma forma perfeita, ela é repreensível. Então, quando eu fiz a avaliação do hotel, eu coloquei lá, tem um chumaço de cabelo lá. Ou seja, ele já não recebeu a nota 10. Então, quando as pessoas forem viajar e entrar naquele hotel, eles vão olhar e falar assim, é repreensível. Para ele poder recuperar aquilo, ele vai ter que ter várias avaliações corretas, ele vai ter que ter uma condição de limpeza, de organização, de tal maneira que a nota dele suba e ele entre num score melhor. Nós também somos assim diante de Deus. Nós somos chamados para ser santos e sermos irrepreensíveis. Ele já nos deu a fagulha, ele já nos deu o início, que é a santidade, e nós temos que buscar ser cada vez melhores através da santificação progressiva. Amém, queridos? Vamos para o nosso intervalo e nós retornamos às 15 para as 11, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe e te conceda a graça.